para todos, sou a professora Darilane e eu queria muito agradecer a vocês por estarem assistindo essa aula e esse ano vamos estar juntos novamente, aprendendo muito mais. Então, hoje vamos estudar ciências. Vamos ver aqui na tela? Nossa unidade de conhecimento vai ser o ciclo da água e seus estados físicos. Como vocês podem ver na imagem, a importância da água para os seres vivos e o meio ambiente. Sabemos quanto a água é importante para nós, seres vivos, e para o nosso planeta. Sem a água, não vamos conseguir nos manter vivos e não vamos conseguir ter o nosso planeta nos fornecendo todos os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. A água é o mais crítico e importante elemento para o desenvolvimento dos seres vivos. Nós habitamos o planeta Terra, também conhecido como planeta Água. Essa denominação deve-se ao fato de que cerca de 71% da superfície terrestre é coberta por água. Então, há mais água do que terra firme no nosso planeta. Porém, menos de 3% dessa água é doce, ou seja, potável e ideal para o nosso consumo. Lembrando que nem toda água doce é ideal para o consumo. Ela tem que estar limpa e sem bactérias. Porém, a maior quantidade dessa água está em locais de difícil acesso, dificultando sua retirada. Como vocês podem ver aí na imagem, distribuição de água do planeta. 2,5% da água doce, ela está no solo, nos pântanos e geadas, águas subterrâneas, rios e lagos, e a maior parte dela é geleiras. Vamos continuar. A água é a fonte de vida de todos os seres vivos. Sem ela, não conseguiremos manter nossa existência. Muitas pessoas não dão uma certa importância para o consumo consciente da água, porque acham que ela é um recurso inesgotável, porém não é. O uso inadequado, juntamente com o aumento da poluição, só tenderá a aumentar o escasso do bem mais precioso que possuímos. Já compreendemos que a água é o melhor recurso que temos e devemos preservar ela. Professora, como vamos preservar? Primeiro, não poluindo. A poluição, ela vai afetar as águas que estão no nosso subsolo. Se a água ficar inapropriada, então não vamos poder consumir. Nós, seres humanos, não vamos consumir e as plantas também não vão consumir essa água. Então, olhem a cadeia biodegradável. Nós não vamos consumir, as plantas não vão consumir e elas automaticamente irão morrer. E segundo, devemos ter consciência ao utilizar a água. Como essa consciência? Não desperdiçando. Primeiro, quando vamos tomar banho, deixamos o chuveirinho aberto e estamos nos saboando, aquela água limpa está indo para o esgoto, então estamos desperdiçando água potável e não podemos fazer isso. Vamos ver na tela alguns exemplos. Pronto, como vocês podem ver aí, o esgoto, a água do esgoto, o rio estão poluídos. O saneamento básico, quando as pessoas não têm saneamento básico em suas casas, então o que elas fazem? Elas colocam a rede de esgoto direcionada para o rio, poluindo aquele rio e poluindo suas nascentes. E ainda completam isso jogando lixo. Quando você joga lixo na água e polui, a biodiversidade ali que existe, ela irá morrer. Segundo, o desperdício de água. Olha aí o menino escovando o dente e deixando a torneira da pia aberta. Olha a quantidade de água potável que ele está desperdiçando. E eu sei, viu, que muitas pessoas fazem isso, mas não devemos fazer. Olha aí também, no banho, enquanto estamos nos ensaboando, devemos fechar o registro do chuveiro. Não podemos desperdiçar água. Vamos lembrar que a água é o recurso que nos mantém vivos no nosso planeta. Sem ela, não existirá vida. Olha a outra imagem, os peixinhos, querendo fugir do rio. O rio todo cheio de lixo. E quem joga o lixo? Nós, seres humanos. Quando não colocamos o lixo corretamente na lixeira, para o carro do lixo vir coletar, ele vai para onde? Para o rio. Indo para o rio, vamos eliminar toda a biodiversidade nele existente. E ainda poluir a água.
A poluição representa uma ameaça real à qualidade da vida, à saúde e ao meio ambiente, causando os mais diversos desequilíbrios ambientais, tendo como maior consequência as mudanças climáticas, afetando toda a biodiversidade existente. Preservar o ciclo vital da água é preservar a natureza, é preservar a vida. Compreendemos que o importante da água para nós, seres humanos, e para todo o nosso planeta. Sem água nós não vamos existir. E começamos a compreender e vamos fazer isso, tá certo? Vamos preservar a água. Não vamos jogar o lixo no rio, não vamos direcionar o nosso esgoto da casa para o rio. Por quê? A gente fazendo isso tudo, vamos afetar o ciclo da água, que vamos ver daqui a pouco. Afetando esse ciclo, vamos afetar nós. Gente, quanto mais desperdiçamos água, mais nós seremos afetados, tá certo? Vamos agora conhecer mais um pouquinho sobre isso. Agora vamos compreender os estados físicos da água. A água possui 3 estados físicos: líquido, gasoso e sólido. Vamos conhecer um pouco. O líquido é a forma que mais conhecemos a água, a líquida. O sólido é sua forma petrificada. E o gasoso é o vapor que a água produz. Agora vamos entender como isso tudo ocorre? Os estados físicos da água. Líquido. No estado líquido, a água toma a forma do recipiente em que estiver armazenado, seja na natureza, como é o caso dos rios, lagos, mares e oceanos, ou seja no dia a dia do ser humano, como nas garrafas de água. Sólido. No sólido, a água tem forma regular. Isso acontece quando ela entra em contato com uma menor temperatura e assim ela se solidifica. Encontramos esse estado da água no gelo, no iceberg, na neve e no granizo. Gasoso. No estado gasoso, a água não possui forma nem volume definido. Nessa fase, ela passa pelo processo de evaporação. Quando ela deixa o estado líquido para entrar no estado gasoso. Isso acontece quando a água é aquecida até ferver e começa a evaporar. Quando a água é aquecida naturalmente pelo calor, ela evapora na atmosfera e forma gotículas que dão origem às nuvens. Então, como vimos, a água líquida é a água que vai tomar forma daquele recipiente que a gente colocar. Se eu pegar a água e colocar ela na garrafazinha, ela vai tomar forma da garrafa, do copo, do recipiente que ela estiver. Sólida é quando ela vira gelo. Os icebergs e os cubinhos de gelo que está lá na nossa geladeira, na nossa freezer. O estado gasoso, para vocês compreenderem melhor. Quando a mãe de vocês estão cozinhando, quando a água está fervendo, ela não sai o vaporzinho, aquilo ali é o estado gasoso da água. Se vocês tamparem aquela panela e vocês tirar a tampa depois, vocês podem perceber que na tampa ela contém água. Por quê? Justamente é as nuvens, como se fossem as nuvens. O vapor da água vai subir e ele vai ficar compressado ali, que vai formar as nuvens, consequentemente as chuvas. Vamos ver? As mudanças de estado físico da água. Quando a água passa de um estado físico para o outro, dizemos que ocorre uma mudança de estado. Essa mudança ocorre devido à variação de temperatura. Para ocorrer certas mudanças, vai precisar de temperaturas positivas e outras temperaturas negativas. Vamos ver. Fusão é a passagem de uma substância de estado sólido para o líquido. Para que isso ocorra, é necessário que a substância ganhe calor. Veja, a fusão é a passagem do sólido para o líquido. Então, para isso que ocorra, vai ser necessário se derreter. Se você tirar o cubinho de gelo que está lá no seu congelador, na sua freezer, ele lá tem uma temperatura negativa. Então, por isso que se formou o gelo. Se você tirar ele e colocar em cima da pia, você vai perceber que ele vai derretendo, porque ele está ganhando calor. Ele precisa de um calor, de uma temperatura positiva para derreter. Vaporização, passagem de uma substância do estado líquido para o gasoso. Para que isso ocorra, a substância deve ganhar calor. A vaporização pode ocorrer de 3 maneiras. Evaporação é a forma mais lenta e gradual da vaporização, ocorrendo em qualquer temperatura. Então, vamos para vocês entenderem melhor a evaporização. Se vocês pegarem uma bacia, deixar ela lá no seu quintal, gente, vocês não vão fazer isso, por favor, viu, por causa do mosquito da dengue. Deixa lá no seu quintal. Aos passados dias, vocês vão ver que
a água que está ali, ela vai gradativamente diminuir a quantidade. Por quê? O sol vai aquecer a água e ela vai começar a evaporar. É a forma mais lenta desse processo de vaporização. De pouquinho em pouquinho ela vai diminuindo. Já ela é diferente daquela da panelinha, que a gente vai aquecer a 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água. Vamos aquecer e vamos visualizar a água diminuir de uma forma mais rápida, extremamente rápida. Mas já a evaporação é a forma mais lenta da vaporização. Temos a ebulição, acontece de forma rápida, onde é necessário que o líquido atinja uma certa temperatura, que é 100 graus Celsius, onde é chamado ponto de ebulição. Justamente foi esse, aquele que eu falei da panela, que ela precisa ferver. Quando ela chega nesse ponto de fervura, é o ponto de ebulição da água, que ela já atingiu 100 graus Celsius. E tem a calefação, é quando a vaporização ocorre de uma forma extremamente rápida. Solidificação é a passagem de uma substância do estado líquido para o sólido. Justamente, é quando você pega a água, coloca numa forminha e coloca ela no congelador para fazer gelo, ocorre uma solidificação. Para que isto ocorra, é necessário que a substância perca calor. Ela no estado líquido, ela está ali, ó, no calor. Então, quando você botou no congelador, ela vai se resfriar, ela vai para temperatura negativa. Então, ela vai perder o calor positivo e vai entrar no negativo. Então, ela vai se solidificar. Condensação, também chamada de liquidificação, ocorre quando a substância passa do estado gasoso para o líquido, perdendo calor. A condensação é responsável pela formação das nuvens. Lembra da panelinha que você vai ver, o vaporzinho saindo, se tampar, vai formar água? Sublimação acontece quando a substância passa diretamente do estado sólido para o gasoso. O processo inverso recebe o nome de ressublimação, ou também pode ser chamado de sublimação. Agora compreendemos como a água passa por todo esse processo de forma, pelo líquido, gasoso e o sólido. E precisamos desse processo todinho para a nossa sobrevivência, viu? Daqui a pouco vocês vão ver. Aumenta a temperatura. Vejam, o sólido, a temperatura aumentou. Para o líquido vai ocorrer a fusão. E do líquido para o gasoso, a vaporização. E todo esse processo vai precisar do aumento da temperatura. Já para ocorrer os inversos, vai precisar da temperaturas negativas, ou redução da temperatura. Vejam, saiu do gasoso, foi para o sólido, é uma sublimação. Saiu do gasoso, foi para o líquido, é uma liquefação. Saiu do líquido, foi para o solo, é uma solidificação. Agora vamos conhecer um pouquinho as propriedades da água. A água, ela não possui cor, não possui cheiro, não possui sabor. Quando a água não tem cor, ela é incolor. Quando ela não tem cheiro, ela é inodora. Vejam os desenhos que eu coloquei. Se a água tiver cheiro, ela não é uma água potável, ela não é água boa para o seu consumo. Quando você passa por um esgoto, você faz, eita, está fedendo. Porque essa água está possuindo cheiro, então ela não é imprópria para o consumo, ela já foi contaminada. Uma água boa, ela não possui sabor, ela vai ser insípida. Funde a 0 graus, quando passa do estado sólido para o líquido. Ferve a 100 graus Celsius, que é a temperatura da ebulição, quando passa do estado líquido para o gasoso. E a água é um bom dissolvente. Professor, o que é isso? Misturas. Se precisar da água para tudo, para a fabricação de remédio, para a fabricação de shampoo, de tudo que você imaginar. Então, ela é um dissolvente. Se precisar dela para dissolver os conteúdos necessários. Já que compreendemos e conhecemos os 3 tipos de formas da água, que é o sólido, líquido e gasoso, agora vamos compreender e entender o ciclo da água. Vamos ver a imagem, o ciclo da água. As setinhas estão direcionando como esse ciclo é formado e agora vamos compreender ele melhor. Vamos ver aqui, o ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, refere-se ao movimento contínuo de transformação que a água faz.
Esse ciclo permite que a água seja disponibilizada para diversos processos e, posteriormente, possa ser reutilizada. Trata-se, portanto, de um importante ciclo biogeoquímico. A energia solar, lembra que eu falei da bacia, se você botar lá no quintal, o sol vai aquecer, né? A energia solar funciona como um grande motor para a ocorrência do ciclo da água, que se desenvolve através dos processos de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. O ciclo da água na natureza é fundamental para a manutenção da vida no nosso planeta Terra, visto que vai determinar a variação climática, interfere no nível dos rios, lagos, mares e oceanos. O ciclo da água na natureza. A energia solar funciona como um grande motor, e essa energia que provoca a evaporação da água dos rios, lagos e oceanos. O sol também promove a transpiração das plantas e dos animais. O vapor de água é liberado nesse processo, fica na atmosfera e sobe para a camada mais alta, em grandes altitudes. A temperatura local é mais baixa, fazendo com que o vapor de água condense-se e forme as nuvens. Vocês agora vão compreender e entender melhor como esse ciclo ocorre. Vamos ver aqui na imagem o ciclo da água. Tem a vaporização, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Vou agora mostrar a vocês o conceito de cada um. O primeiro desses ciclos, que são 5 ciclos, 5 etapas, fases, é a evaporação. O calor irradiado pelo sol, que aquece a água dos rios, lagos, mares e oceanos, ocorrendo um fenômeno de evaporação. Nesse momento, ocorre a transformação do estado líquido para o gasoso, à medida que se desloca da superfície da Terra para a atmosfera. Daí vai começar a produzir as chuvas, as nuvens, tudinho. Segundo, o vapor da água esfria. O vapor da água esfria se acumula na atmosfera e condensa na forma de gotículas, que formarão as nuvens. Nesse momento ocorre o processo de condensação, ou seja, a transformação do estado gasoso para o líquido, sendo as nuvens as gotículas de águas líquidas suspensas no ar. Terceiro, a precipitação, a chuva e a neve. Com muita água condensada na atmosfera, se inicia o processo de precipitação, onde as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. Em regiões muito frias, a água condensada passa do estado gasoso para o líquido rapidamente, para o estado sólido. Essa região muito fria é quando ocorre a neve. Então, vai começar a chover, mas lá vai estar muito frio, que vai ser um processo extremamente rápido, instantâneo, de a chuva virar neve ou virar granizo, depende da temperatura do local. Quarto, quando o vapor da água condensada cai sobre a superfície terrestre, ocorrendo a infiltração de uma parte dessa água, que vai alimentar os lençóis subterrâneos. É quando isso que eu falei anteriormente. Se você causar a poluição do solo, vai chegar um nível que essa poluição vai chegar dos lençóis subterrâneos, naquela água que está ali. Chegando ali, aquela água vai estar inapropriada para o uso, inapropriado para que todos nós, seres humanos, seres vivos do nosso planeta Terra, use aquela água. Então, aquela água não vai poder ser reaproveitada por nós. Veja quanto desperdício. Quinto passo é parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas, que depois de utilizá-las devolvem à atmosfera por meio do processo de transpiração. Vocês entenderam como esse ciclo contínuo é? Ciclo de água que é evaporada, vai para as nuvens, que vai se tornar as gotículas de nuvem, né? Vai se transformar em chuva, choveu, a água vai cair no solo, do solo ela vai se infiltrar nos poços, nos lençóis freáticos subterrâneos, e daí por diante, sendo que se esses lençóis estiverem contaminados, aquela água não servirá para nós. E como vocês viram aí no texto, as plantas receberam a água e depois ela devolverá para o nosso meio ambiente. Se a gente tiver uma quantidade menor de planta por causa do desmatamento, essa água vai voltar de novo para esse ciclo? Não. Ah, professora, então esse ciclo é contínuo, eu vou ter muita água. Calma, que não é assim. Vejamos.
A água da chuva vai toda para esse ciclo? Sim e não. Vamos ver. A água vai cair no rio. O rio está contaminado, então a gente já perdeu essa água. A água caiu em locais que estão poluídos, perdemos essa água. A água vai cair no oceano, que é a maior concentração dessa água. Vamos poder utilizar? Sim e não. Por quê? Se em algum momento a gente não tiver mais água potável, pode-se ser que tem um processo que passa a água da chuva, desculpe gente, o processo que pega a água do mar, vai tirar o sal dela, vai tornar ela potável, mas ela não é 100% não vai ser 100% boa para nós seres humanos, nem para as plantas. Então, vejam aí, o quão é importante a gente não poluir os rios, poluir os lagos, porque se a água se a água dos lagos não estiverem poluída, se chegar um processo que a gente precise dela, vai ser feito o quê? Vai ser feita a limpeza dessa água, vai passar por um certo processo para o consumo. Mas se estiver poluída, vai passar? Não. Então, é sempre importante que a gente compreenda a importância de preservar a água. Preservar a água, estamos preservando nós, estamos preservando a vida. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? Importância do ciclo da água. O ciclo da água é extremamente importante, pois garante que a água circule constantemente pelo nosso planeta. Preservar a água é fundamental para a manutenção da vida. Então, agora é aquele momento, né, que vocês pegam os caderninhos e anotam as perguntas. Passe essas perguntas para o seu professor, se vocês tiverem dúvida, e pesquisem para responder, mas está tudo fácil, tá certo? Vamos lá. Agora é sua vez. A figura a seguir apresenta letras e números que indicam respectivamente os estados físicos da água e suas mudanças. Identifique os estados indicados por cada letra e o número correspondente. Vejam. Letra A. O cubinho de gelo, viu? Foi do sólido para o líquido. Essa mudança é chamada de... Vocês vão responder, tá super fácil. Letra B. Ele foi do líquido para o gasoso, é chamada de... E depois, primeiro, letra A para a letra B. Segundo, letra B para a letra C. Terceiro, letra C para a letra B. E quarto, letra B para a letra A. Tá super fácil, a gente acabou de ver. Segundo, agora que você já aprendeu um pouco mais a respeito do ciclo da água, observe o desenho apresentado a seguir e tente identificar as etapas que estão indicadas pelos números. Lembre do ciclo da água, vai evaporar, vai tornar gotículas de chuva, vai chover, vai se infiltrar no solo. Pronto, justamente, essa imagem é esse ciclo da água. Vocês vão identificar cada etapa e vão responder. Quero muito agradecer a vocês por ter assistido essa aula. Compartilhe com seus amigos, professores. Reprisem se for necessário para responder as perguntas. Pesquisem, tá certo? Estou muito feliz por estar com vocês novamente esse ano. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.